Bem-vindos à nossa série Empresários com Propósito. Então, é a nossa nova série da WeConnect. E vocês aí foram um dos escolhidos, né? Justamente porque a gente entende o quanto esse trabalho, o trabalho das Sensações Turismo é conectado com o propósito de cada um. E eu tô aqui com o Lucas e o Thiago, que são os sócios proprietários dessa agência de receptivo. E essa agência é uma agência que, estando no mercado há tanto tempo, consegue se consolidar e tem conseguido se posicionar como uma empresa que faz diferente. Vou pedir que vocês apresentem um pouco as sensações rapidamente e se apresentem, porque são turismólogos que estão aí também atuando alinhados com o propósito de cada um, mas com uma parte técnica, teórica, muito bem embasada, né, a partir dos nossos conhecimentos de faculdade, de pós, enfim. Então se apresentem, por favor. Perfeito. Meu nome é Thiago Bicalho, eu sou o criador das Sensações Turismo, sou turismólogo, atuo no mercado praticamente no mesmo período aí da empresa, né? Eu tenho 13 anos de trabalho com turismo e uma dedicação muito grande de pensar o turismo através de experiências distintas e inovadoras. Então hoje o meu propósito, o meu trabalho é muito nesse caminho, nessa perspectiva de olhar para uma atividade que possa ser uma atividade diferente, agradável e turisticamente aceitável aí nas pessoas que vão visitar e conhecer Belo Horizonte e Minas Gerais. Bom, e meu nome é Lucas Xavier, sou também turismólogo, apaixonado pela área e atuo na área desde 2008, 2009, ali já no início da faculdade ali. Atualmente estou também como gestor do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, estou como sócio, né, na Sensações Turismo e o propósito meu enquanto profissional realmente é trabalhar para que a diversidade se torne realidade em todas as áreas que a gente estiver trabalhando, né? E as Sensações é um caminho extremamente importante para consolidar esse meu propósito. Contem um pouquinho pra gente, assim, como começou as Sensações, como que vocês decidiram empreender, que é um grande desafio, ser empreendedor, né? E essa trajetória de vocês. Perfeito, Marcela, perfeito. Eu vou começar falando porque a conexão com o Lucas vem muito através desse diferencial, mas a Sensações Turismo nasceu em 2013. Né? Esse ano, agora em janeiro, ela fez 12 anos de existência. E a grande preocupação que eu tinha enquanto criador das Sensações lá atrás, há 12 anos atrás, era a partir de um incômodo que eu tinha sobre a visão da cidade. O turismo em Minas Gerais era muito centralizado e todo mundo conhecia Minas Gerais através das cidades históricas, como ainda era mencionado, que hoje a gente entende que são cidades coloniais e que todas as cidades elas possuem a sua história, a sua trajetória, e Belo Horizonte era visto como uma grande cidade de passagem. E visualizando a cidade que eu nasci, que eu vivia a boa parte da minha vida toda, eu via que a cidade tinha muito mais potencial e muito mais possibilidade de entrega e que as pessoas só passarem por aqui era algo muito sutil, muito simples. Como que eu tive essa percepção? Através dos estudos que eu realizei junto ao meu curso de graduação, mas principalmente quando eu fui atuar como guia de turismo. Porque aí eu tive o contato com o que as outras empresas de turismo receptivo ofereciam e eu percebi que a gente precisava de construir algo diferente, algo inovador. Então as Sensações, ela nasce com esse nome principalmente porque era um rompimento de só visualizar a cidade. A gente não queria que as pessoas só vissem a cidade, mas queria que ela sentisse, que ela tocasse, que ela tivesse ali um trabalho de todas as sensações acontecendo de forma conjunta. Esse trabalho de 12 anos, ele foi surtindo efeito ao longo do tempo, porque para empreender, de fato, como você disse, é difícil, é desafiador. A gente, no começo,
principalmente sem capital ou com capital pequeno, é difícil de se consolidar uma empresa, mas é muito importante a criatividade do empreendedor. Então, acredito que através dessa criatividade, nós fomos construindo primeiro uma atividade, um programa de passeios a pé, e isso se tornou um evento, se tornou uma atividade regular e se tornou um produto em que a gente se tornou especialista. Então hoje a gente acredita que a formatação de passeios a pé na cidade, a gente tem uma facilidade muito grande de desenvolver e de pensar esse modelo e essa prática, e que nos levou a trabalhar e fortalecer uma segunda proposta, uma segunda marca, que já era voltada à criação de experiências na cidade. Essas experiências iam desde experiências voltadas temáticas, como do Halloween, até experiências de vivenciar uma prática de arte urbana depois de um roteiro turístico. Sim, eu chego nas Sensações de 2022. Antes a gente já tinha, de certa forma, uma interação. Eu estava na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo já há bastante tempo. Lá eu trabalhava no programa Minas Recebe, então eu lidava com todos os receptivos do programa. E esses receptivos eram do estado de Minas Gerais. E era visível o propósito que as Sensações tinham enquanto produto, enquanto formação, enquanto proposta mesmo de mercado. E aquilo sempre me chamou a atenção. Saio da secretaria em 2021, e aí começam outras coisas. Estou atualmente, né, como gestor de uma associação de municípios, e aí o Thiago me chama para experimentar um dos seus produtos ali em 2021. Foi em 2021 mesmo. E aí em 2021 eu já vi que seria algo para um futuro muito próximo a gente trabalhar em conjunto, porque, na minha visão, o que me encanta, o que me move é realmente eu estar conectado com os territórios onde eu vivo e onde eu estou trabalhando. Então, até então, o Estado eu já tinha uma noção, já tinha ali conectado, entendido e feito as minhas redes que muito me importam. E para mim ainda faltava essa parte mais local, onde eu morava. E aí as Sensações, para mim, eram um caminho muito, muito encantador mesmo nesse sentido, porque era a forma que eu tinha de conectar com o meu território e propor um olhar novo. Né? E aí, em 2022, lá para o segundo semestre, a gente começa a trabalhar, o Thiago chama, de fato a gente define então que a gente vai trabalhar juntos nas Sensações, e a gente já começa com o propósito de trabalhar afroturismo aqui em BH, de mas trazer uma narrativa para frente sobre a capital de Minas Gerais, que ainda não estava sendo destacada e que para a gente era muito caro. Isso era uma das coisas que naquele momento fazia muito sentido para a gente. E outro ponto muito importante é o nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida é muito parecido. A gente é de subúrbio, né? A gente mora em região de subúrbio, e a gente vê que as narrativas e o que era proposto para a cidade precisava de uma diversidade de olhar. E aí eu acredito que as Sensações, para mim, é um olhar diverso, é um olhar mais afetuoso, carinhoso, e que com esse olhar a gente consegue trazer produtos mais de identidade, mais de experiências, mais pé no chão. Até por isso a gente faz muito passeios a pé, né? Então eu acredito que o nosso movimento enquanto Sensações, o Thiago falou aí de 12 anos, eu observando já antes da minha entrada, eu já enxergava que tinha propósito nas Sensações e que casava muito com o meu olhar, porque eu acredito ser importante enquanto território turístico, enquanto propósito de destino, né, e de diversidade enquanto oferta. Bacana, porque dá para sentir isso, né, na atuação de vocês. Enfim, a gente trabalhou juntos agora num projeto recente, então é perceptível esse propósito e essa proposta no que vocês fazem. Exatamente. Então, isso, se a gente fala de 12 anos, a gente pode refletir que é um amadurecimento, né? Então, assim, é um processo de amadurecimento que não acontece de um dia para o outro, porque, como a gente estava conversando antes, né? O Thiago estava aqui comentando que é muito mais simples você comercializar algo que todo mundo já faz, porque já está posicionado no mercado. O grande desafio é a gente se posicionar de uma forma diferente, né? Mas dentro disso, a gente cria uma nova oportunidade, porque a gente aumenta muito a nossa competitividade como empresa. Então, assim, vocês, dentro dessa fala de vocês, mencionaram muito alguns dos desafios que vocês enfrentaram,
Queria saber de vocês, assim, como que vocês enxergam esses desafios? São esses desafios mesmo? Tem mais alguns desafios que vocês querem reforçar e mencionar para compartilhar com outros empresários? E como que vocês acham que tiveram, assim, ideias criativas, inovadoras para superar esses desafios, né? Porque assim como o nosso planejamento, a nossa inovação e criatividade precisa ser contínua, os desafios também são contínuos, né? Eles não surgem, a gente soluciona e acabou. Eles vão surgindo e a gente precisa ir solucionando eles à medida que surgem. Então, conta um pouco pra gente, assim, como que vocês superaram esses desafios que já mencionaram e se querem também citar algum outro que é desafio de outros empresários que podem se identificar com vocês. Eu acho que cada etapa do negócio ele tem um desafio particular. Eu acredito que os primeiros anos de um negócio ele tem um desafio específico. Ao longo do tempo, para você se manter e se posicionar, é um outro desafio. E um terceiro e último desafio é diversificar. E aí, antes de falar sobre cada um desses desafios, eu acho que é importante dizer o seguinte. Nessa trajetória de 12 anos, nós já vimos muitas empresas, muitas agências de receptivo abrir e fechar. E a gente abriu e continuou aberta. Por quê? E aí você pode me dizer assim, mas é porque talvez não fizeram certo, não tinham capital. Muito pelo contrário. Vimos empresas, por exemplo, que chegaram com uma força muito grande, com grande capital, com uma ideia que é uma lógica interessante para o mercado, principalmente rompendo um pouco com a cultura e com as práticas das empresas, mas que não deram certo. Uma das coisas que a gente avalia dentro desse contexto é que para que a empresa ela possa dar certo, ela precisa de criar raiz. E aí o criar raiz ele tem muito a ver com, principalmente na atividade turística, com dialogar com o território e entender a sazonalidade daquele território. Então, por exemplo, nós estamos sediados em Belo Horizonte, mas nós atendemos o estado de Minas Gerais como um todo. Mas tem algumas regiões de Minas Gerais que nós não temos a força como tem uma empresa local. Então, nós preferimos parcerizar e trabalhar em conjunto e de forma coletiva para superar esse desafio de operar em algumas determinadas localidades. Então, assim a gente faz com as empresas em regiões de Minas Gerais que são mais afastadas. Aí nós começamos a perceber no começo da empresa que a gente precisava de posicionar a nossa atuação em uma região. Porque nessa região, se posicionando, estando bem estabelecido, a gente consegue apresentar melhor os produtos que nós temos. Então, nossa primeira escolha foi delimitar a região central do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e as cidades do entorno. Então, hoje a gente tem essa compreensão que lá atrás a gente teve essa dificuldade de entender que primeiro a gente precisava concentrar. A segunda perspectiva é que muitas empresas não trabalhavam com Belo Horizonte. Então, a dificuldade ela se tornou uma oportunidade. A partir do momento que a gente visualizou que a cidade ela não tinha produtos colocados na vitrine de uma maneira simples, nós aproveitamos isso e começamos a trabalhar exatamente com aquilo que as outras empresas não tinham, ou que as pessoas buscavam em outras empresas e não encontravam. Isso é um desafio, porque a gente busca atender um mercado distinto do mercado que já está consolidado, que é muito dessa lógica, né? Ou seja, se eu entro em um mercado que ele já está posto e vou ser mais um concorrente, eu tenho que brigar por preço. Essa nunca foi o nosso objetivo. Nosso objetivo nunca foi brigar por preço. Nosso objetivo foi entregar um produto de qualidade, apresentar a qualidade desse produto e muitas das vezes até a personalização desse produto. Boa parte, a gente pode dizer com mais absoluta certeza que boa parte dos nossos atendimentos hoje são atendimentos personalizados. São pessoas que buscam roteiros que ela não consegue comprar em outras empresas ou que ela já tentou contar com outras empresas e outras empresas não conseguiram fazer o que ela pretende e a gente consegue adaptar. E isso, é claro, exige um esforço operacional maior. Existe uma demanda administrativa maior que eu acho que é um grande desafio a gente superar. Ao longo do tempo nós aprendemos a lidar com isso. Então
Então nós criamos mecanismos, utilizamos formas de controle para facilitar esse processo de orçamento, de operacionalização, de formatação de roteiros distintos para atender o turista da maneira que ele pretende. Mas é sempre pensando no turista, como a gente atende o turista, mas também no universo do turismo, que é muito múltiplo. A gente não pode olhar só para o público final. Então acho que um desafio muito grande, acho que do tempo presente e mais atual, é a gente diversificar a nossa forma de atuação para atender outros públicos. O nosso público, majoritariamente, inclusive, ele é B2B, ele é agência. Então, nós, enquanto agência de receptivo, vendemos para outras agências de emissivo de maneira direta. Então, esse é um público que se consolidou ao longo do tempo. E aí a gente percebeu que é importante também diversificar. É trabalhar com o público final. Hoje a gente consegue atender e trabalhar com o público final com uma facilidade muito grande. Atender as operadoras e as operadoras, tanto operadoras tradicionais quanto as operadoras online, que nos permite cadastrar os nossos produtos e disponibilizar nas suas plataformas, de maneira a com que a gente possa chegar de uma forma diferente no público e demonstrar para ele que nós temos produtos diferentes e com qualidade. Agora, o que eu fico pensando assim, em questão de desafio, de rotina mesmo, assim, primeiro é não desistir, porque você vai fazer várias coisas que vão dar errado, né? Então, a prática, de fato, faz a diferença com esse amadurecimento que você tanto falou, né? Pra gente amadurecer, a gente vai ter que acontecer, tem que fazer. E aí, nesse momento presente, eu vejo que a dupla aqui também é uma dupla que facilita esse processo, porque por vezes alguém vai estar correndo para frente, e tem um falando não, um pouquinho mais devagar, ou é o outro. Então, tanto internamente falando, né, nós dois enquanto sócios, enquanto pensantes aqui de produto ou de planejamento, eu acho que a gente conseguiu estabelecer um equilíbrio nesse sentido, onde a gente consegue ter uma leitura boa de contexto. O Thiago falou de parceiros e de diferentes partes desse processo, né? No sentido, olha, a gente tem um público final, a gente tem as agências que a gente atende, tem parceiros tais como Sebrae, como Ministério, Embratur, Secult, por aí vai. Então a gente tem que fazer parte de muita coisa, para que a gente consiga estar munido de informação e de tendência e de entender contexto, para que a gente tome decisões mais estratégicas de acordo com aquilo que a gente estabeleceu para a gente. Que é aí que eu acho que é o ponto crucial, porque a gente estabeleceu o que a gente quer. E o contexto vai apontar para diversos caminhos. Então, essa análise de falar não e de falar sim para tantas coisas que aparecem, ou buscar as coisas que ainda não estão aparecendo, é um processo contínuo, né? E é bem desafiador nesse sentido. E aí, eu acho que assim, um dos grandes desafios do empresário do turismo, além da gente ser sempre pequena empresa, eu falo a gente porque eu sou empresária, trabalho com turismo, né? E sou de uma pequena empresa. E eu sei o quanto é desafiador a gente transmitir o nosso propósito, ou a forma como a gente quer que os nossos clientes sejam tratados, que isso reforça o nosso posicionamento e isso transforma a nossa experiência, ou positivamente ou negativamente. Vocês falaram muito que um dos desafios que vocês superaram foi através do estabelecimento de parcerias, né? Como que vocês lidam especificamente com isso e como vocês superam esse desafio de eu quero que a imagem das sensações e o posicionamento seja de acolhimento, de transmissão de sensação mesmo, de fazer uma experiência diferenciada, mas com parceiros que não são incorporados à empresa. Muitas vezes não vivem a dinâmica de vocês, muitas vezes não são do subúrbio, que às vezes são informações que vocês querem passar, né? Então, assim, como que vocês superam esse desafio, que eu acho que para mim é um dos grandes pontos de fortalecer esse posicionamento e de fato oferecer uma experiência diferenciada? Eu acredito que essas parcerias, essa rede, ela é conectada a partir do interesse no que a gente comunica. Então, dificilmente vai ter algum parceiro ou alguém que vai nos buscar, ou a gente vai buscar, que não esteja alinhado de certa maneira com o que a gente tem enquanto propósito.
E quando a gente fala dessa questão de onde a gente parte, quem a gente é a nossa base. E de fato não vai ser a base de todo mundo. E aí que mora também a diversidade, né? Coexistir com tantas outras pessoas, outras realidades. Na minha visão, pode estar sendo uma visão um pouco romântica, mas a prática me leva a crer que a rotina é essa, de fato que os parceiros que a gente se conecta nos buscam por conta de quem somos. E por isso que é tão importante quando a gente fala assim, ter clareza qual que é o propósito e ter clareza do que a gente quer, porque antes de ser empresa somos pessoas e a gente sabe que a humanidade se compara o tempo todo. E por que não que as empresas não se comparariam? Por que não as empresas não cairiam nesse desafio de querer copiar, ou copiar não é a palavra, mas querer replicar o que já está fazendo? É um desafio, porque se você vê do seu lado alguém que está fazendo algo e que está rendendo e você está nadando aqui para tentar construir algo novo, vai ter algum momento que você fala, opa, eu vou ter que fazer isso daqui. Então, assim como os parceiros e a nossa rotina nos leva a crer que fazer o que somos e o que a gente tem em propósito vai gerar essas redes, essas pessoas que estão ao nosso redor. Tem um ditado que é muito interessante, que diz assim, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Por mais que a gente não sabe aonde a gente vai chegar, a gente nunca imagina, a gente já colocou um ponto que a gente pensaria que ia chegar aqui e chegou em outro lugar, mas o caminho era o mesmo. E aí, quando a gente caminha por um caminho, a gente encontra pessoas que estão nesse caminho e outras que não estão. Então, a primeira questão da parceria que eu acho muito importante é a gente entender se a gente caminha junto ou não. Então, antes de qualquer acordo, termo de parceria, acordo comercial que a gente realiza com os nossos parceiros, a primeira coisa que eu e o Lucas estipulamos para a gente realizar com os parceiros é sentar e conversar e se aproximar. É aquela coisa de mineiro mesmo. É tomar um cafezinho, é saber se a pessoa bate nas ideias, saber se aquilo vai dar certo ou não. E em várias ocasiões, depois da reunião, a gente diz assim, cara, essa pessoa a gente precisa de ter perto. E a pessoa diz a mesma coisa, cara, não quero perder o contato com vocês. E a recíproca é verdadeira. Quando isso não acontece, aí a gente já percebe assim, olha, eu acho que não vai dar química. Eu acho que esse caminho não vai ser bom. Porque a parceria, o nome já diz, tem que ser bom para os dois lados. E muita gente não observa a parceria nesse caminho. É assim, o que essa parceria me dá de bom? Se a pessoa vai em busca de uma parceria querendo um interesse próprio, já está errado. Então, para nós, não funciona. Essa é a nossa visão de parceria, isso dentro do âmbito de parceiros comerciais e parceiros que trabalham, que fazem a operação junto conosco. Agora, existe um outro nível de parceria, que eu acho que é uma parceria que a gente também entende que em algum momento nós precisamos nos doar. E aí, nós precisamos nos doar, ele é mais difícil, ele nos toma tempo, nos toma esforço, muitas das vezes nos toma recurso financeiro, mas é algo que nós entendemos que naquele momento é importante. Vou te dar um exemplo disso. Nós realizamos com vários profissionais guias de turismo um ciclo formativo para ensiná-los a trabalhar com passeios a pé. Então nós tivemos aula para trabalhar passeio a pé de uma maneira geral e depois nós apresentamos 5 roteiros específicos para esse público. Isso foi para prepará-los para que quando fossem atuar tivessem mais qualidade. Nós cobramos por isso? Não. Mas nós tínhamos o objetivo de trabalhar com esse grupo principalmente para que eles possam entender se é possível caminhar conosco ou não. Em algumas atividades que nós realizamos, principalmente de afroturismo, que a gente traça uma narrativa dentro do contexto, nós já chamamos inúmeras vezes 3, 4, 5 guias de turismo, fizemos uma caminhada específica com estudantes do curso técnico em guia de turismo, que estão se preparando para entrar no mercado profissional, porque sem cobrar nada, com o intuito
de trazer um pouco dessa identidade, dessa filosofia. Que na minha formação, por exemplo, lá atrás, eu não tive acesso a uma Belo Horizonte diferente, a um caminho diferente. Então isso pode despertar o olhar deles para criar outras coisas, inclusive. Os nossos desafios são constantes e eles precisam ser superados. A gente precisa acordar, falar assim, nossa, eu tô ali alinhado com o que eu de fato acredito e é isso que me alimenta para superar os nossos desafios. Parece que a gente está viajando muito, que a gente está falando de uma coisa muito intangível, mas se a gente não se alimentar disso diariamente e aí revisitar esse propósito dentro, seja das nossas ações, do que a gente faz na nossa rotina e tudo mais, a gente não consegue superar os desafios e aí as empresas vão sumindo. Elas vão desaparecendo ao longo do caminho. Eu posso ser um pouco audacioso? Ninguém compra de empresa. As pessoas compram de pessoas. Né? Isso é muito perceptível no nosso trabalho. Às vezes em grandes empresas de varejo, atacadista ou qualquer tipo de lugar que a gente busca somente um insumo, um copo, talvez até isso possa acontecer. Mas principalmente no âmbito do serviço e desse cuidado, e na área do turismo a gente percebe muito isso. O turista quer ser bem tratado, o turista quer ter uma sensação de que naquele lugar a experiência dele foi positiva, o turista vai contar para as outras pessoas, e isso é uma coisa que a gente observa na prática da empresa. Assim, muitas pessoas, e é importante que esse ciclo da parceria ele se feche. O Lucas falou, precisam de investimento, precisa de outros detalhes, mas uma coisa que é super importante é que a gente observa que em algum momento a gente investe, depois essa parceria ela cresce e o resultado vem. Então é um processo e as coisas estão alinhadas a esse processo. Agora, como você disse, se uma pessoa estiver, que já aconteceu, por isso que a gente riu, que estiver não alinhada ao nosso propósito, ela estraga todo o processo de trabalho. Ela estraga toda e qualquer construção. Muito. É preferível, em alguns momentos, é preferível a gente tomar uma postura de dizer, nós não temos capacidade de atender você. E isso vai acontecer. O que era o medo lá atrás, no começo da empresa, era o medo da gente dizer assim, eu não posso te atender hoje. Mas hoje a gente diz para alguns clientes, olha, nós não podemos atender você hoje. Por quê? Nossa, Thiago, você está perdendo dinheiro. Pelo contrário, nós estamos ganhando em qualidade. Eu não posso te atender hoje, mas amanhã eu consigo te atender. Depois da manhã eu consigo te atender, eu consigo planejar isso melhor para você, mas sempre prezando por uma entrega que possa ser uma entrega qualificada e alinhada com o nosso propósito. Senão não vai ser uma entrega. Agora, uma coisa que é para... Nesse ponto eu acho que também é base do que a gente acredita. Quando o Thiago fala assim, olha... A gente compra na mão de pessoas, né? A gente olha para quando a gente faz a negociação, quando alguém busca, é por conta de quem está falando. E isso até mesmo em grandes empresas, quando se escolhe alguém para fazer propaganda, é porque aquela pessoa está transformando alguma comunicação, né? Então eu tenho que estar diretamente com pessoas. E cada vez mais a gente percebe, no nosso caso, somos uma empresa menor, a gente está falando de um território limitado, né? Seja o estado ou seja BH, a gente percebe que a nossa imagem enquanto Lucas, enquanto Thiago, é o que de repente vai abrir portas para sensações, né? Porque é a partir das nossas relações que a gente de fato vai entrando. E no caso de público final, o que a gente tem comunicado ou em redes sociais, ou de fato em feiras, né, ou com as agências, e até mesmo durante a rotina dali dos passeios, como é diferente quando a gente está alinhado realmente, desde a venda até a hora do guiamento e do anfitrião ali, as pessoas dão o feedback na hora. É muito perceptível a satisfação por conta de quem está fazendo. E não só por conta do produto que comprou. Claro. Né? As pessoas se conectam com as pessoas que estão executando aquele serviço, exatamente, aquele trabalho. Então, normalmente a gente fala assim, que quando a gente tem um atendimento, um acolhimento no atendimento, né, a gente dá prioridade até para pagar mais como consumidor, mesmo que seja até o mesmo produto. Mas o serviço, a prestação do serviço e o acolhimento fazem toda a diferença. E aí, para a gente fechar aqui, né, nossa conversa,
queria que vocês contassem um pouquinho, assim, no Brasil, e fazendo um trabalho recente, eu vi o quanto é desafiador para os receptivos a comercialização. Então, todo mundo, a gente está falando de empresa, né? A gente precisa sobreviver, a empresa precisa sobreviver e a gente precisa comercializar os nossos produtos. Um dos grandes desafios da experiência é chegar no ciclo de comercialização. Então a gente tem muita criatividade, a gente enxergou o mercado, criou um produto novo, mas e para comercializar esse produto? Então assim, eu sei que o primeiro ponto é uma questão de amadurecimento também do produto. Assim como a empresa precisa se posicionar no mercado, o produto também precisa se posicionar e isso leva tempo, né? Não é de um dia para o outro. Mas quais as ações que vocês pensam que são ações assim importantes para vocês de fato fazerem um produto girar, né? Um novo produto acontecer no mercado e vocês passarem a ter recorrência, até de demanda mesmo, né? Muitas vezes a primeira iniciativa é da empresa, de estabelecer as datas, um calendário, buscar os clientes, seja B2B ou B2C, né? E um outro passo é vir por gravidade. Então, as pessoas conhecerem um produto e elas já demandarem, né? Mas o que vocês acham que, assim, é chave para que isso aconteça, de fato? Para que o produto, ele vingue, né? Ele seja comercializado. Quando nós produzimos ou criamos um produto, é muito importante a gente pensar na viabilidade, tanto financeira quanto operacional desse produto. Eu acredito que várias ideias criativas e possibilidades criativas, quando ela não passa por esse filtro do pensamento da viabilidade econômica e financeira e principalmente a viabilidade operacional, são grandes ideias que não vão sair do papel. Então, acho que um grande diferencial para se pensar a comercialização é entender que a comercialização ela não começa quando o produto está pronto e consolidado. Na nossa visão, a comercialização ela começa na construção do produto, na consolidação do que nós vamos utilizar, do investimento que vai ser feito. Os colegas de finanças que vai escutar, que vai pensar isso, vai falar assim, não, é exatamente isso. Porque eles olham principalmente assim, o que precisa de ativo, o que precisa de passivo, o que nós vamos ter, o que nós precisamos fazer de força de venda para conseguir que esses ativos se transformem em recurso e lucro no final das contas para a empresa. Então tudo isso é uma caminhada que ela precisa de ser feita com bastante responsabilidade, principalmente porque se a gente não tiver responsabilidade nos aspectos sustentáveis, a gente atropela processos, e esse atropelar processo pode levar a uma quebra de uma empresa, pode levar ou a consequências para algum território. Então é importante sempre ter segurança, sempre pensar nas pessoas e não colocar o dinheiro à frente de tudo, mas principalmente nesse âmbito da comercialização é estruturar bem o seu produto. E aí quando a gente tem um produto estruturado, nós temos um produto testado e que a gente sabe realmente o custo que ele tem e quanto a gente consegue realizar no processo de comercialização. A gente consegue comunicar esse produto de uma maneira muito mais segura. E aí essa comunicação é um terceiro ponto importante que vem muito em contato das parcerias. Então, nós acreditamos que a promoção e a divulgação dos produtos na perspectiva do marketing, a gente, principalmente nas nossas relações, conseguimos um caminho muito importante através da perspectiva municipal, das instâncias de governança regionais, do Estado e até da perspectiva federal. Eu coloco aqui um destaque muito grande de você falando de comercialização e a gente está falando de produto turístico. E quando a gente está falando de produto, está falando de preço, a gente está falando, né, de olhar para o mercado. Então, o grande desafio, primeiro eu vou colocar um passo que é, uma coisa é a gente receptivo formatar produto que a gente já está no mercado. Então, nosso olhar, nossa forma de fazer é integralmente comercial. Outra coisa é algum destino ou algum parceiro que não é agência de turismo fala, não, a gente vai fazer um produto turístico. E por vezes isso acontece em vários territórios, só que a conta não fecha. Porque como é que você está fazendo o produto, você não é do mercado, e depois você vai jogar para dentro do mercado?
Então, o ponto que o Thiago coloca, que é importante desde o início ter a parte de comercialização bem amarrada, pensada, parcerizada com quem de fato são os atores do mercado, é de suma importância para que o seu produto tenha sustentabilidade. Porque senão você vai formatar um produto e depois você vai comunicar ao mercado. O mercado, olha aqui o que eu tenho. E o mercado nem sabe do que se trata, sendo que ele já está rodando com vários outros. Então a gente falou de todas as etapas, né, da gestão, aí muito conectadas com essa questão do propósito, inclusive no desenvolvimento do produto, que a gente olha muito para o mercado. Então a gente teve uma experiência recente, agora em 2024, com o programa Acelera Check-in Turismo, que foi um programa da Belo Tour e do Sebrae, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. E aí ficou muito claro essa necessidade, né, de olhar para a parte operacional na hora da formatação do produto, mas também olhar para a parte comercial, que tem demanda? Não tem? Qual que é o perfil que a gente vai atender, né, de turista? Qual que é o custo que a gente vai ter? Enfim, então não é só pensar na experiência como criatividade, como inovação, mas sim toda essa parte financeira, comercial, né, no todo do produto. E aí, então, o ano passado surgiu o produto BH para todos os sentidos, que reforça muito essa sensação da Pampulha, né, de vivenciar a Pampulha, mas vivenciar a Pampulha de um jeito diferente, através dos sentidos, mas resgatando um pouco das tradições belo-horizontinas, desde quando a Pampulha não era, né, tão habitada, enfim, era uma região muito inóspita, mas os belo-horizontinos já aproveitavam essa região de alguma forma. Então a gente quer convidar todos a experimentarem o BH para todos os sentidos, com as Sensações Turismo, né, que foi um super produto e é uma experiência realmente única, e é uma maneira de experimentar a Pampulha diferente, porque a gente sabe que é um conjunto aí reconhecido pela Unesco, né, como patrimônio da humanidade, mas a gente em geral só passava, né, na lagoa, na igreja. Mas agora a gente tem uma outra possibilidade, que é através de vocês sentir de verdade a Pampulha e conhecer BH através dos sentidos. E aí aproveitar, né, convidar todos a assistirem aqui esse capítulo da série Empresários com Propósito, que é a nova série da WeConnect, que vai ter muita inspiração para quem assistir, muitas dicas valiosas aqui dos empresários que estão atuando há 12 anos no mercado. Então, assista!